Debate da semana. Viva muito boa tarde, já temos câmaras empossadas, preços dos voos a dar que falar, presidenciais em marcha e turistas estranhamente a desaparecer. Ora por via de incúria, ora por completo desnorte que passa por desrespeito de sinalização, mas também por aventureirismo que nos leva a pensar que nem todos estão conscientes dos perigos que correm. É óbvio que, para além desse facto, há notícias que merecem sempre a nossa atenção, como a que damos conta na edição de hoje. Há inúmeros utentes, são 40 mil, da saúde regional à espera de reembolso, em alguns casos há mais de 6 meses, e pasme-se, conselhos que, afinal, estão na cauda do país em termos de poder de compra. Situações mais do que graves para um olhar crítico dos nossos comentadores hoje, para já com o Joaquim Sousa, enquanto não chega o Pedro Coelho, porque certo e sabido que não teremos Miguel Silva Gouveia por motivos de agenda. Boa tarde, boa noite já, Joaquim. Isto, a hora mudou e já se faz tarde. Ahm, que análise, que frase ou que dado tens para arranque deste debate da semana? Viva Ricardo, boa tarde ao nosso auditório e começo o dia de hoje exatamente por dar os parabéns à TSF, que Ah, ao longo pois. dos últimos 28 anos tem ido ao fim da rua, tem ido a todos os vales, a todos os lugares da região, sempre a informar, sempre ao serviço da população da Madeira e a discutir assuntos importantes para todos nós. E tu bem sabes que tens acompanhado todo esse percurso de maneira extraordinária. Portanto, a minha primeira palavra é exatamente para a TSF. A segunda é cumprimentar a todos os restantes e principalmente os meus companheiros de painel e também a ti que Tu moderas, corres um sério risco hoje de ficares isolado. ficar aqui só, efetivamente. O Pedro garantiu que poderia entrar via Zoom e estamos à espera que ele ligue a Que os máquina. trabalhos parlamentares lhe permitam, não é? Exato. Bem, a frase que eu escolhi veio um pouco de encontro àquilo que tu falaste, que vem na capa do diário e que a miúde são confrontados. Que é a bota e a perdigota não Não bate, combinam, não não batem. bate. Miguel Albuquerque dizia-nos recentemente que a Madeira está a ser penalizada pelos fundos europeus pelo sucesso que tem alcançado em termos económicos. Mas depois os números da própria Direção Regional de Estatística dizem-nos que esse sucesso ou é de pilro ou então não chega a todos, não chega às pessoas e isso é verdadeiramente preocupante. Têm sido semanas cheias e fizeste um apanhado vasto, mas é preocupante toda esta situação que nós vivemos relativamente à questão dos turistas que desaparecem ou que não têm consciência dos perigos de estarem numa região que não tem as vastas planícies, no caso dos polacos, que realmente num território como aquele é fácil caminhar, correr, que não há ravinas, não há abismos à sua frente. É preocupante não só por manchar o destino, mas acima de tudo estamos a falar de pessoas e efetivamente é destas que se tratam. Nesta semana também tivemos, e isso é de realçar, a questão de termos todas as câmaras hoje empossadas e com maiorias para poderem desenvolver o seu projeto, fazerem o trabalho que é necessário e que possam chegar às pessoas, porque a notícia de hoje do Diário de Notícias deve-nos deixar a todos preocupados. Já não somos, ao fim de 8 anos, a região mais pobre per capita do país, mas somos uma das duas mais pobres, a par dos Açores. E depois temos os dois concelhos onde o nível de qualidade de vida é mais baixo do país e realmente isto conciliado com a questão dos aumentos e da inflação leva a questionar-nos como é que está a vida dos madeirenses por essas costas, por essas terras, por essas serras, por essas casas de toda a região. Como prevíamos, há aqui de facto um impedimento que temos que atender. O Pedro Coelho está de facto
ainda em trabalhos parlamentares, porque houve aqui uma audição ao ministro que demorou, para já ele não consegue entrar, quando puder assim o fará, porque ainda estão a analisar propostas de alteração ao orçamento que deveriam ter ocorrido ehm, à hora do almoço e a esta hora ainda se trabalha em São Bento, o que também não é mau. Exatamente. É sinal que o orçamento está a ser bem espremidinho para ir de encontro ou às sugestões da UTAU ou então termos melhores condições para todos nós. Eu, por acaso, tinha reparado nisso, que os trabalhos estavam a prolongar-se e fiquei com Exato. alguma dúvida. A ver, vamos se o Pedro ainda consegue entrar nesta edição do debate da semana, que, como já referi, não conta com o Miguel Silva Gouveia por motivos de agenda. Em relação à temática fundamental que elencamos para esta semana, há aqui uma que motivou protestos e que é quase cíclica. De quando em vez, a malta das companhias aéreas, o foco esteve na TAP, mas ainda ontem tive a oportunidade de explicar isso no dossiê da imprensa. Uh, Quando os focos vão para uma companhia, as outras escapam e aproveitam-se. Mas numa simulação que fiz, para vindas a 19 de dezembro e idas a 4 de janeiro, o bilhete mais caro nem era o da TAP, era o da EasyJet. Isto ontem, porque hoje já não sei se há bilhetes, passagens disponíveis para essas datas, porque são os dias de maior procura: 19 de dezembro, sexta-feira, fim Das aulas, das aulas início antes do das férias. Natal, 4, o domingo antes do recomeço das aulas para ou dizemos, isto depende muito das circunstâncias, mas de facto, Joaquim, isto é cíclico, como são cíclicos os recuos ou aparentes recuos, porque uma coisa é deixar de haver uma sobretaxa, outra coisa é eh, os, os Os preços madeirenses, voltarem aos preços normais, não é? exatamente, não É, pagarem tanto. E em todos os casos, estes dois percursos custariam mais 160 euros do que, no mínimo, do que os 400 do que teto. está tabulado como teto. Não, é um problema e é acima de tudo preocupante porque, como é sabido, é a forma que nós temos de mobilidade, de sair e de entrar na região. Seja para nós próprios E não podemos ir de carro. exatamente, portanto, nesta época, acima de tudo para os nossos filhos e familiares que estão fora e que querem vir à terra passar a festa. É preocupante porque, por aquilo que tu disseste e bem, os 30 euros já quase são menos importância, não são significativos, porque até as low cost, neste caso, estão mais caras, a diferencial da Ryanair eram 8 euros a menos, a EasyJet era 100 e qualquer coisa a mais, e isso aqui é preocupante, porque o teto do subsídio de mobilidade, neste momento, acaba por ser um travão que não trava. Portanto, quem quiser viajar nestas alturas de maior procura tem que não só adiantar o dinheiro, mas fazer um investimento bem superior àquele que, à partida, o legislador tinha definido como o valor médio. Depois, é um aproveitamento que eu até me atreveria a dizer que é para desviar a atenção dos valores a que os preços estão. Porque os 30 euros, repito, se fosse 430, se calhar estaríamos nós todos contentes, porque não era significativo. Sim, íamos pagar, em alguns casos, os estudantes 96 paus, o Portanto, residente 120. não era por aí. Agora, efetivamente, com os valores que estão e que vão atingir, como tu disseste bem, se não houver a abertura de novos voos, o que vai acontecer é que apenas as tarifas de valor mais alto estejam disponíveis e aí vamos ter muitos mais constrangimentos para além do simplesmente adentar o dinheiro, porque aqui já se está a falar em preços a valores verdadeiramente proibitivos. E se calhar é aí que é importante que houvesse uma negociação séria com o Estado, porque não é aceitável que a ultraperiferia seja mais taxada ainda
quando é um interesse do Estado estar estes territórios ocupados. Nós não podemos dizer que a nossa zona económica exclusiva é enorme, porque é um país enorme, mas é enorme graças aos arquipélagos. Se é enorme graças aos arquipélagos e às pessoas que vivem nos arquipélagos, então este é um investimento público, é um investimento do Estado. Não deve ser suportado por aqueles que habitam estas regiões. Sim, até porque isto de ser enorme não justifica enormidades. Exatamente, até porque, voltando pegando na enormidade, tem sido tremendo o abandono da autonomia que se tem sentido dos diferentes partidos políticos. Fala-se muito em autonomia, mas faz-se pouco pela autonomia. Hum. E ainda há dias assistimos a uma reunião entre os presidentes dos governos regionais e o Sr. Primeiro-Ministro, onde, mais uma vez, a questão da mobilidade, que é uma questão essencial da autonomia, porque somos portugueses de pleno direito, acaba por ficar um bocadinho para segundo plano, atrás de uma lei das finanças regionais, que se calhar, ainda que seja importante, para mim era muito mais fundamental que pudesse haver esta mobilidade entre portugueses, de cá e de lá, que pudéssemos conhecer os territórios, que os nossos jovens pudessem ir, não tivéssemos faltar à ideia de um certo isolamento, agora não tão pungente como aquele quando não havia meios de comunicação social e as novas tecnologias de informação, mas que realmente prende e impede as pessoas de sair pelos preços impeditivos para tantos. Às vezes, quase que somos acusados de querermos fazer turismo quando está em causa, em muitos casos, razões de extrema necessidade que nos levam a viajar. Não só temos que ir estudar para fora, não só porque temos que ir ao médico fora, não só porque temos que fazer intervenções fora, e há um certo país que não percebe isto. Eu acho que até há uma certa. O país percebe pouco, mas internamente às vezes também percebemos muito pouco. Há aquela ideia de que somos enormes no adro da Igreja. E na realidade, nós somos enormes na nossa diáspora, nos nossos jovens que estão lá fora, naqueles que transportam aquilo que é o nosso modo de vida. É aí que nós somos enormes, não é internamente. E custa-me um bocadinho que, que esta questão da autonomia e da possibilidade da mobilidade não seja uma questão estratégica real para todos os intervenientes políticos. E digo isto numa área em que trabalho, em que acabo por ter que viajar muito também nesse sentido e faço relação de interesse, eu não gosto nada de viajar. Se há coisa que me incomoda é entrar num avião, mas é a única forma que temos de entrar e sair, e como dizias e bem, por mil e uma razões temos que o fazer. Quando temos esse impedimento, aí temos um problema porque o oceano acaba efetivamente por nos limitar à ilha e repito, confunde-me que os diferentes partidos políticos não tenham uma estratégia efetiva para conseguir quebrar este isolamento que nós temos, que tantos de nós têm na ilha. É só um problema de acerto de agulhas ou é mais básico do que esse? É essa visão que se deve ter das questões que são essenciais para a nossa vida. Eu dá-me a entender muitas vezes, quando ouço os nossos políticos falarem, que tantas vezes falam para aqueles que já os ouviram e não têm uma estratégia real para comunicar nem com a República, nem com a União Europeia. Nós hoje estamos preocupados, e mais uma vez recorro ao diário, porque os projetos europeus, os programas europeus que nós considerávamos como intermináveis, podem correr o risco de deixarem de desaguar em termos de financiamento a projetos regionais, como o têm feito nos últimos 40 anos. A verdade. Aliás, essa foi uma das razões que levou, supostamente, Miguel Exatamente. Albuquerque a Bruxelas. E que, pelos vistos, não correu muito bem. E não corre muito bem porque nós deixámos de ter uma estratégia ultraperiférica na última década. Falava-se muito, no final da década de 90, da questão das ultraperiferias, e fazia parte da agenda europeia a questão das ultraperiferias. Nesta última década e meia, praticamente saiu da agenda europeia a questão das ultraperiferias. Fazemos umas viagenzinhas a Bruxelas,
quando alguns eurodeputados, já tivemos mais, agora temos só um, convidam para ler alguns grupos, mas deixámos de Já ter, agora as regras mudaram, só se pode ir uma vez durante um mandato. portanto, logo há 50% de redução. Por NIF é isso que conta. Portanto, também aí esta ideia que existia de aproximar ao, ao centralismo europeu acaba por também nos limitar. Porque as sete regiões ultraperiféricas têm, por isso é que se chamam ultraperiféricas, têm um distanciamento que é impeditivo. E, portanto, nesse sentido, tenho pena que o Pedro, estou a ver que ele Não, Pedro está a está a chegar. chegar, portanto, que Foi também libertado pelo ministro. também os nossos deputados, e o Pedro é um dos ilustres deputados que nós temos na Assembleia, tudo fizessem para permitir que esta mobilidade e que a pressão que é necessário fazer o lobbying, embora seja quase um palavrão em Portugal, Em Portugal, porque em em Bruxelas Bruxelas é é. permitido. Para quando a Casa da Madeira, que aliás, a representação de Portugal em Bruxelas tem dois ou três andares, a última vez que lá tive, já não estou a lembrar, mas tinha dois ou três andares vazios e que se calhar seria importante a região ter lá uma representação permanente junto das instituições europeias para que lembrassem aquilo que são as nossas necessidades. Vou cumprimentar o Pedro e também deixá-lo falar, que ele certamente tem coisas interessantes para nos dizer. Muito bem, Pedro. Boa tarde, boa noite também em Lisboa, onde o Pedro está e, pelos vistos, com trabalho acrescido. Isto hoje foi uma maratona, não é? Sim, acabaram hoje as audições. Em primeiro lugar, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao painel. Hoje foi a última audição ao Ministro das Finanças. Até às 20 horas de hoje é o dia de nós apresentarmos as propostas de alteração. Já entraram mais de 2.000 propostas de alteração, sobretudo do Chega, é o trabalho que temos que fazer, e sobretudo algumas propostas que não são propostas para o orçamento do Estado, mas nós na Madeira também apresentámos algumas propostas, portanto foi um dia de muito trabalho e depois vamos, proposta a proposta, uma a uma, vamos começar a votar na próxima semana. Dessas propostas, Pedro, nós começamos pelo tema que deu brado esta semana, que tem a ver, uma vez mais, com a mobilidade, com estes abusos. O foco esteve muito na TAP, mas não é só a TAP a carregar no preço das viagens para as épocas altas. O que é que há de concreto a este nível nas propostas que vão entrando para a especialidade? O que há de concreto é que ainda hoje os deputados do PSD enviaram uma missiva ao Conselho de Administração da TAP e foram hoje recebidos nas instalações da TAP. Eu, a Vânia e o Paulo Neves, e, sobretudo, mostrar o nosso descontentamento perante as tarifas e, sobretudo, aquela taxa que, entretanto, caiu. E a verdade é que os administradores da TAP e o seu presidente dizem que é o pricing, que é a lei da oferta e da procura, que uma coisa é empresa pública, outra coisa é um serviço público. Nós chamamos a atenção que ir para Londres não é a mesma coisa do que ir para a Madeira, que a Madeira é Portugal e que nessa linha tínhamos, por exemplo, no dia 19 de dezembro, temos uma viagem, um percurso só, Lisboa-Funchal, 388 euros na EasyJet, temos 142 euros. A TAP afirma que os seus preços estão alinhados com os seus concorrentes, o que não é verdade. Não saímos de lá com respostas. É verdade que fomos bem recebidos. Penso que temos aqui algum problema com a comunicação do Pedro. Vamos tentar recuperar, não tarda nada, esta ligação, mas pelos vistos, ehm, Joaquim, a questão da empatia com as ilhas, apesar do Luís Rodrigues ter passado pela SATA, nem sempre é favorável. Sim, não é real, aliás, e ainda continuamos muito com a ideia de que a autonomia é um custo a nível nacional. E se calhar é importante que houvesse aqui um investimento do Governo Regional para tentar, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, desmistificar esta ideia que existe entre tantos, que a autonomia é vantajosa para o país e não um custo para o país nesse sentido. Agora, realçar aqui a questão que o Pedro estava a dizer relativamente ao orçamento e
à quantidade de propostas de alteração que foram feitas e que se calhar algumas delas era importante que fossem acompanhadas com estudos de viabilidade orçamental para não virmos a ter surpresas à frente. Mas isso é pedir muito, não? Bem, se calhar Não, porque ninguém faz contas antes. atira-se para o ar, não se faz a mínima ideia de qual é que é o custo real para o país e para as empresas, atenção. E isso é uma das coisas que é preocupante hoje na classe política vingente, em que tudo é possível e depois esquecemos de fazer contas e esperemos que não venhamos a caminhar para derrapagens orçamentais que muito nos custaram no passado. Olha, ainda estamos a pagá-las. Aliás, esse é o risco maior porque, apesar de contas feitas, eh, parece que depois, na hora do aperto, o dinheiro não existe ou Pois, é não se fictício. consegue. Mobilizar essas verbas e isso é problemático. Aliás, nós vimos isso, temos mas lá está, mas depois as campanhas de comunicação, nós temos esta semana na proposta de orçamento e na posse da Câmara de Santana diziam-se que finalmente, eventualmente, poderíamos ter a conclusão do troço entre Boa Ventura e São Jorge. Já há uma série de anos que vem, mas depois não há capacidade orçamental para o fazer, e é importante que o governo tenha o bom senso de não nos endividar de forma a da nossa vida ser condicionada e dos nossos filhos, e eventualmente até dos nossos netos, portanto, que haja bom senso na gestão dos recursos públicos. Agora que o Pedro já voltou, o Pedro estava a dizer que foi muito bem recebido pela TAP, mas Mas, não há nada de concreto, não é assim? Sim, não há, efetivamente tive agora um apagão informático, e se calhar foi de propósito. Essa linha, a verdade é que não saímos de lá satisfeitos. É preciso, nós chamámos a atenção que a TAP é uma companhia de bandeira, todos nós, inclusive os madeirenses, pusemos muito dinheiro na TAP, mais de 3,2 milhões de euros, e a verdade é que eles continuam a ver a Madeira como uma parte do a território. rota mais lucrativa, não é, Pedro? Pois é, uma rota, foi isso que eu transmiti. Também tivemos a oportunidade de falar na questão das ligações para o Porto Santo, que não existem, a ligação a Faro, a ligação também à diáspora. O que eles dizem é que estão a fazer tudo o que podem, e obviamente nós não acreditamos que quando é mais barato viajar para Londres do que viajar para Madeira, não se percebe, não se compreende. Quando dizem que têm, aliás, na carta que nos enviaram a confirmar a reunião, lembram logo que os serviços aéreos entre o continente e a região autónoma da Madeira funcionam de forma liberalizada, podendo os operadores aéreos determinar as tarifas aplicáveis em condições de mercado, e é verdade. A linha está liberalizada, mas a verdade é que Mas está os preços liberalizado estão para caros. outros destinos, não é? Preços estão caros, e 60 euros, 30 euros por trajeto na tarifa, nesta altura, é exorbitante, não se percebe, não se compreende, e manifestamos a nossa insatisfação, sendo que saímos de mãos a abanar, vá lá. Depois de mãos a abanar também saíram alguns das câmaras, mas isso é outra história. Ah, Nós estávamos aqui, entretanto, nesta questão dos voos, é preciso também alertar o consumidor para outro aspecto. As low cost têm aquele truque de não incluir o preço da bagagem de porão no bilhete, e isso, em alguns casos, representa quase 70 euros. Num dos trajetos, na simulação que eu fiz ontem, representava 70 euros, o que é um absurdo. Até porque a Como mochila é cada vez mais pequena, não é? Isto mais dimensível, até a carteira de bolso vai pesar. vai pesar. Esse foi um argumento usado pela TAP hoje, e é verdade, o serviço da TAP, para mim, ainda é diferente das low cost. Na assistência ao passageiro, temos que reconhecê-lo, e eu que viajo todas as semanas, sinto essa diferença. Agora, isso não justifica que tenhamos passagens para o mesmo dia e quase a mesma hora, mais do que o dobro do preço. E eu acho que a linha da Madeira é atrativa, é muito rentável, e se calhar estamos a subsidiar, entre aspas, outros destinos, como por exemplo o Brasil, e a Madeira não tem essa responsabilidade. E obviamente, quando vemos que há madeirenses, estudantes, que estão em Lisboa, estão noutras partes do país a estudar com grandes sacrifícios das suas famílias, e que para se deslocarem no Natal, para estarem mais próximos dos seus, têm que pagar 600 euros, não é nada fácil.
Não, Aliás, aqui a TAP beneficia de dois factores e o Pedro explicou um, que é o serviço. E quando se fala de serviço, há aqui um dado que é fundamental. Imagine-se no dia 19, quem vem numa low cost, seja ela Ryanair ou EasyJet, e por azar apanha uma inoperacionalidade, isso é verdade. certeza que não vem no Natal à Sim, Madeira. E por isso há uma grande procura pela pela TAP. TAP, é mais certa, e isso É é a mais certo garantia. porque protege, porque tem capacidade de o Sim. fazer com aviões de maior porte. Agora, não pode é abusar dessa posição. E o que me parece é que, feitas as contas, há de facto um acréscimo de procura pela TAP por causa deste factor, o que se calhar o deveria levar, penso eu, a também exigir um outro grau de proteção às companhias concorrentes. Ou não, Joaquim? Pois, reparem, a grande questão que se coloca aqui é que nós, nós temos assistido ao longo da última década, ainda que a TAP continue a ter um serviço superlativo em relação às outras duas, nós lembramos bem o que era viajar há 10 anos e o que é viajar hoje. Portanto, o conforto não só de todos os serviços que tínhamos e que hoje temos. Agora, o Pedro também o disse, ele viaja todas as semanas, portanto, nisso tem cartão de passageiro frequente. A realidade é que a TAP é mais segura, a TAP dá mais garantias e isso tem um custo. Agora, a pergunta que se coloca é: será que não havia uma maneira de encontrarmos para aqueles que, por exemplo, têm NIF na região algum tipo de proteção? Pois. Já que é uma empresa de bandeira, que nós não podemos pedir à Ryanair ou à EasyJet, mas certamente à nossa companhia aérea portuguesa, certamente que poderia haver aqui alguma diferenciação de serviço público para aqueles que, tendo contribuinte na região, podiam ter algum tipo de majoração. Pedro, introduzisse uma certa lógica que é, por vezes, o barato sai caro e por isso as pessoas vão logo para o caro, mesmo Sim, que. eu noto que quando viajo todas as semanas há um perfil do cliente. Eu noto que na EasyJet, eu viajo às vezes na EasyJet, é sobretudo os clientes, os seus passageiros são sobretudo turistas. E na TAP temos mais madeirenses. Isto significa que as pessoas, hum, porque pagam só 79 euros, né? Não se importa de adiantar um pouco mais, mas depois em termos líquidos só pagam 79 euros e a verdade é que preferem viajar na TAP, ter outro serviço, ter mais aviões, em caso de alguma situação menos positiva estão salvaguardadas. Isso, efetivamente, vejo todas as semanas. Agora, a TAP hoje também referiu que este pricing, esta alteração de preço, não se deu só na Madeira, deu-se nos Açores, deu-se também nos voos internacionais. Obviamente, à medida que os aviões vão enchendo, eles vão mudando o preço, né? Os tais algoritmos, e vê-se Exato. isso. Quanto mais cedo nós marcarmos a viagem, mais barato fica. Agora, o que não se compreende nem se aceita é que nós metemos muito dinheiro dos nossos impostos na TAP. Senão a TAP estaria hoje fechada e eles têm que ter essa consciência. Aliás, eu fiz a seguinte pergunta ao administrador, que se o subsídio social de mobilidade tivesse um teto de 300 euros, se calhar tínhamos outros preços mais baratos. E se calhar se fosse 500, se calhar tínhamos os preços mais caros. Nós vivemos Claro. num, nós vivemos num oligopólio, né? Temos quatro ou cinco companhias a operar a rota, por exemplo, Lisboa-Funchal, e se tivéssemos mais aviões, se tivéssemos mais companhias, se calhar tínhamos outros preços, mas acho que não, acho que a TAP está a usar a sua posição para carregar no nosso bolso. E isso não. Sentiste que o processo de privatização em curso, o sonhado, o desejado, tem influência nesta tentativa obstinada de conseguir bons resultados para tornar a companhia ainda mais atrativa? Sim, esse processo está em curso. O País da Madeira já tomou uma posição no sentido de estarem salvaguardadas algumas posições, sobretudo o serviço público para a região autónoma da Madeira. Eu tenho uma posição que eu acho que a TAP deve ser privatizada para ter uma gestão mais eficaz, mais eficiente. Não podemos estar a meter sempre dinheiro na TAP com problemas laborais e indemnizações chorudas que temos assistido nos últimos tempos. A verdade é que é bom que a privatização também salvaguarde, não é? O interesse de nós que somos ilhéus. Vamos aguardar e acreditar que essa privatização não irá trazer algo de menos bom para nós e que o serviço prestado para a Madeira a preços competitivos que não são os de hoje.
seja uma realidade, porque a verdade é que numa família de quatro pessoas que tenham que vir ao continente, não só em trabalho, em lazer, mas também muitas vezes em casos de doença que têm que se deslocar e marcar uma passagem de um dia para o outro, estamos a assistir a preços grandes, inclusive também há estudantes da Madeira que começam as aulas, sobretudo no dia 4, 5 de janeiro. Nessas datas os preços estão elevadíssimos e há muitos jovens que vêm, regressam a Lisboa ou Porto no dia 7, 8, 9, mesmo perdendo alguns dias de aulas, porque nesses dias é mais barato, não é? E as pessoas fazem contas à vida, acho que todos nós fazemos isso. Mas, Pedro, desculpa, Ricardo, Sim, sim. e repito, há aqui uma questão que me preocupa e preocupa-me desde da liberação do processo e do anterior o momento de venda, que é quem é a equipa que vai liderar por parte do governo português eh, o processo de privatização. Seria importante, eventualmente, que tivesse lá alguém proveniente quer da Madeira, quer dos Açores, para poder ter algum tipo de influência para o cuidado que é necessário ter para com as populações das autónomas, porque muitas vezes ouvimos dizer que, bem, nós somos o quê? Não chegamos a 2% dos portugueses, não é? Na Madeira e nos Açores são outros 2%. E isso, se calhar, não é significativo para o todo nacional, mas todos nós sabemos, para nós é estruturante e essencial para a nossa vida. Portanto, se calhar o processo de privatização que seja cautelado esse serviço público que tu estás a referir, e bem, relativamente a todos nós que moramos distante e temos que utilizar o avião para sair das nossas regiões. Hoje, ainda hoje, até nós estamos numa reunião com dois administradores e ele deu um exemplo caricato em que referiu que a esposa tinha vindo hoje do Porto, que ele era do Norte, e a esposa tinha vindo do Porto e tinha pago 250 euros de avião, quer dizer, que não tem nada a ver com a Madeira, e a esposa podia ir de comboio, Claro. até de barco, e de Exatamente. carro. No Flexibus, quer E do aquilo dinheiro. Flexibus e Exatamente. vem dar Exatamente. um exemplo que também não achou piada que pagou 250 euros para a esposa vir do Porto para Lisboa. Mas Se calhar podia, não é? isso foi um luxo, não é? Isso foi um luxo. Exatamente. E vir à Madeira e ir a Lisboa para nós ilhéus não é um luxo, é uma necessidade. Exatamente, é uma necessidade. Portanto, Algo que haja aqui esse trabalho, epá, e deixamos esse desafio para todos vós que nos representam, que é exatamente não deixar cair no esquecimento este problema para todos nós, que é as acessibilidades a partir da região. É verdade. Bem, E o protesto tem que se fazer ouvir com bem. claridade, que senão não é só sobre taxas, é sobre taxas, Sobre custos, sobretudo. é sobretudo. Eh, um outro tema da semana já tínhamos começado a abordar que tem a ver com estas diligências de Miguel Albuquerque no panorama europeu. O Joaquim já tinha dado a sua opinião. O que é que te parece? Foi só diplomacia num momento que é importante, até porque as questões do Fundo de Coesão preocupam, sobretudo as regiões ultraperiféricas, enfim, se isto ficar tudo centralizado em estados que têm pendor altamente centralista, estamos bem conversados. Qual é a vossa percepção em São Bento? Não, foi uma posição dura do Presidente do Governo, que eu aplaudo. Aliás, as regiões ultraperiféricas estão no tratado, num artigo específico. O E é 299 do importante. Tratado da União Europeia, exatamente, o E- e- 259. Exatamente. E a PEPAC, o POSEI e outros fundos estruturais, obviamente, têm que ter impacto na região. E se tudo isso é negociado centralmente, ou seja, com Portugal, e não também com uma região ultraperiférica que é a Madeira, nós recebemos do POSEI o mesmo que recebemos recebemos em 2009, recebemos do PEPAC o mesmo que recebíamos em 2009. E muitas vezes vamos ao orçamento da região, ou seja, o dinheiro de todos os contribuintes da Madeira e do Porto Santo, no caso do POSEI, mais 5 milhões de euros para financiar algumas atividades agrícolas. O PAPAC é a mesma situação, as cotas do peixe-espada preto e do atão também não são negociadas, tratadas com a região autónoma da Madeira, e isso é preocupante, é este centralismo que nós nos queixamos muitas vezes do Terreiro do Paço, acontece também noutras latitudes e essa insatisfação do Presidente do Governo acho que foi positiva, é clara, é verdadeira. Não podemos seguir esse rumo porque as regiões ultraperiféricas, a Madeira não é a única região ultraperiférica no seio da União Europeia, agora tem constrangimentos estruturais,
tem necessidades permanentes que devem ser acauteladas e nessa linha é importante que a Madeira, aliás, tem um representante na REPER, é importante que a Madeira tenha acesso a esses fundos de uma forma direta, como tinha no passado, e haja um envelope financeiro específico para a Madeira. E este centralismo de Bruxelas não se compreende e temos que nos indignarmos perante o que está a acontecer. Pedro, tu que tiveste aí numa semana de algum mau tempo, também deves sentir o vento que continua a marcar um alvo específico, neste caso a Ministra da Saúde, mas também outros ventos que decorrem das presidenciais. Estarão estas eleições já a dominar a agenda, ou há outros focos que ainda têm predominância nesta altura, nomeadamente aquilo que vos leva a trabalhar até esta hora no Parlamento, a questão orçamental, e este, enfim, mal-estar permanente na saúde. Sim, eu acho que todos nós temos a consciência que, perguntando aos dois se queriam ser ministros de uma área social, eh, da habitação, das infraestruturas, inaugurar imóveis, habitação social ou pública e fazer pontes, certamente é o tipo de trabalho e na saúde, obviamente, o ministro da Saúde está num papel muito difícil, não é? Há sempre problemas. Obviamente, a ministra não faz atos médicos, portanto, não é responsável por algumas situações que infelizmente acontecem, e ela tem estado debaixo de fogo, mas a verdade é que ela, quanto a mim, não é responsável. Os problemas da saúde não vêm só de hoje. Acho que a saúde não é só um problema de dinheiro, é de gestão, mas faz, obviamente, falando com todos os setores que trabalham na saúde, e não é uma tarefa fácil. De vez em quando há alguns infortúnios, como nós assistimos, salvo erro, esta semana. Esteve debaixo de fogo. Há quem diga saíram umas fake news em que a senhora Ministra tinha posto o seu lugar à disposição. Dizem-me que não é isso que aconteceu. Agora, vocês têm a consciência que ser Ministro da Saúde em Portugal não é fácil. É preciso fazer reformas. Terá que haver um entendimento entre todos os partidos para paulatinamente mudarmos o que tiver que ser mudado. Agora, os profissionais hoje têm outros. Houve uma negociação com os profissionais. Também sabemos que hoje os problemas da saúde são maiores porque hoje, felizmente, a nossa esperança de vida é Uhum. maior e isso também influencia Ah, a prestação mas é o do custo logo à serviço. partida, não é? Temos a questão também dos imigrantes, não é? Porque também são beneficiários do nosso Serviço Nacional de Saúde, falando aqui no continente, e portanto esteve debaixo de fogo, mas acho que tem-se aguentado bem, e a AD também neste orçamento há um reforço nas políticas de saúde. Os prazos das cirurgias também têm diminuído, os médicos também estão a ter remunerações que não tinham no passado. É bom que se diga que há médicos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde que ganham 8, 9 mil euros por mês. Trabalham, é verdade, mas ganham esses valores e às vezes as pessoas esquecem-se disso. E é verdade que a ministra não tem sido fácil desde a primeira hora, mas acho que ela não é responsável pelo atual estado da saúde. Está há um pouco mais de um ano e, obviamente as suas reformas irão fazer-se sentir com o apoio do Primeiro-Ministro mais à frente. E as presidenciais hoje tiveram um aquecimento suplementar com Cavaco Silva a declarar-se apoiante de Marcos Mendes, a mandar uns recadinhos a Gouveia Melo. Aquecem ou não? Sim, eu acho que é perfeitamente natural que Cavaco Silva apoie Marcos Mendes, que foi seu secretário de Estado, E ministro? e ministro também da Presidência, salvo erro. Exatamente. É perfeitamente normal. Eu acho que as sondagens dizem que Gouveia Melo está em queda e eu acho que isso vai acontecer. As pessoas já não querem ser, no fundo, governadas, entre aspas, por militares. Por fardas. Exatamente, foi um homem que teve o seu papel no âmbito da pandemia da Covid-19, mas nós não queremos um operacional
ou uma pessoa que trabalhe logística. Nós queremos um Presidente da República que seja cooperante, que seja dialogante, que ajude o governo a governar, vá lá. Eu acho que as sondagens indiciam isso, que o VML está a perder gás. E julgo que uma segunda volta, julgo que vai haver uma segunda volta e julgo que Marcos Mendes está à frente, sendo que Coutinho Figueiredo, sobretudo na chamada malta jovem, tem grandes adeptos, tem gostado da campanha dele, mas acho que teremos uma segunda volta, salvo erro, entre Marcos Mendes, não sei se com António José Seguro ou com André Ventura. Pá, André Ventura quer ser primeiro-ministro, não quer ser presidente da República, mas acho que há uma forte possibilidade, aliás, está à frente nas sondagens do nosso candidato, o candidato apoiado pelo PSD, Marcos Mendes, ir à segunda volta, e se for à segunda volta, com grandes possibilidades de ganhar. Joaquim, o teu olhar sobre estas duas questões que, sendo nacionais, também têm reflexos regionais. Aliás, numa semana em que João Manuel Rodrigues, que faz parte da equação AD, declarou apoio a Gouveia Mel. Antecipou-se, há quem diga que se antecipou a Nuno Melo, que iria apoiar Marcos Mendes. Mas, Claramente, sim. duas questões importantes. Eu não subscrevo o que o Pedro dizia em relação à Ministra da Saúde. Acho que este é um dos calcanhares daqueles verdadeiros do governo que se tinha comprometido ainda no primeiro governo que tinha tido, a resolver o problema da saúde e veio mexer na orgânica e efetivamente não resolve nada. E há aqui uma questão que o Pedro aflorou e que eu acho que é importante, que é uma questão da organização. A organização do modelo, como é que funciona. E parece que temos, a nível do continente, temos dois países. Temos o país a norte, que funciona, e temos o país a sul, que é uma confusão pegada, onde os serviços de urgência fecham, onde as maternidades acontecem nas ambulâncias, então deve ser uma extensão, enquanto a Norte nada disso acontece. Não podemos esquecer que a atual Ministra da Saúde presidiu o Conselho de Administração, se calhar daquele que é o maior hospital do país, que é o Santa Maria em Lisboa, e que também nesse tempo a coisa já não funcionava, é uma pessoa muito conflituosa, é uma pessoa que não tem uma grande capacidade, em meu entender, de resolver problemas, e se calhar seria importante nesta altura em que comemoramos os 40 anos do professor Cavaco Silva, recordar uma Ministra da Saúde como Leonor Beleza, que à data pegou o setor da saúde e teve também imensos problemas, mas criou um novo modelo de saúde em Portugal. Acima de tudo, a questão do dinheiro é importante, mas a questão da organização é essencial. Portanto, nesse campo, não subscrevo, acho que temos um problema a nível da organização do Ministério da Saúde e não sabemos qual é que é a orgânica que hoje devemos seguir, que é a orgânica do Ministério ou a orgânica de quem superintende os serviços de saúde. Portanto, em qual dos dois é que ficamos? Uma ministra que quer chegar a todo lado, mas depois mete os pés pelas mãos, como viu-se na questão da morte A Amadora do Sintra. Amadora Sintra, ou um serviço que queremos verdadeiramente a funcionar, se calhar menos politizado, onde os diretores de serviço, onde os médicos, que efetivamente estão a ser mais bem remunerados, mas não é só os médicos, é preciso também os enfermeiros, os técnicos auxiliares de saúde, onde haja uma ideia de Serviço Nacional de Saúde que realmente esteja direcionado para as pessoas. E parece-me verdadeiramente que este é um dos calcanhares daqueles deste governo. Relativamente às presidenciais, temos sondagens que dizem ideias contrárias, portanto, efetivamente era algo que os jornalistas vinham a dizer há muito tempo e os comentadores também, é que Gouveia e Mel, quando começasse a ter que falar, ia ter muitos problemas, portanto era algo recorrente, enquanto ele tivesse calado, a coisa corria bem, quando tivesse que começar a falar e a dizer o que é que pensava, ia-se entalar. Eu recordava aqui uma pequena história dos anos 80, portanto, no final do mandato de outra farda, Ramalhianes, que bem, não é do nosso tempo, mas se calhar ouvimos dizer que o mesmo era muito expansivo, quando falava até era desagradável, muitas das vezes. E então passou a ter um jornalista, se calhar foi um dos primeiros assessores de imprensa, Joaquim Letria, que estava à data na RTP, que vai para a assessor de imprensa de Belém, e Ramalhianes passou a falar muito menos, e Joaquim Letria vinha dizer o que é que Ramalhianes, com o seu silêncio, queria dizer.
para que ele não metesse os pés pelas mãos, que é algo que realmente Gouveia e Melo, em múltiplas entrevistas, nota-se que é uma farda sem sentido ali, ou seja, está um bocadinho desfocado, ele quer dizer, quer agradar à esquerda, agradar à direita, e acaba por não agradar a ninguém, como bem sabemos. Especula-se, há a hipótese de uma segunda volta, realmente é expectável. Agora, quem será? O Pedro trouxe aqui um candidato pelo qual tenho alguma simpatia, que é Contrito Figueiredo, com a sua proverbial capacidade de gerar simpatias, e isso é importante. Ele recordou outra história de 86, em que efetivamente também Mário Soares começou na altura com menos de 8, começou com 6, se não me Sim, falha a memória, muito pouco. muito pouco, e acaba por ganhar. Se calhar hoje já não há Marinha Grande para ir lá levar uns papos e criar uma onda de simpatia, mas nunca se sabe. Agora, Marcos Mendes vem cavalgando, é normal que o professor Aníbal Cavaco Silva o apoie, como o Pedro recordou e bem, foi seu secretário de Estado, foi seu ministro, portanto há uma grande proximidade neste caso. Vamos ver o que é que André Ventura e o Pedro ali tentou dar uma ideia de que, bem, ele está ali, mas é para marcar posição, ele não quer ser Presidente da República. Se calhar ele sabe que, sendo um adversário duríssimo, numa segunda volta, acho que qualquer um ganhava André Ventura, porque os seus índices de negação são de tal maneira altos que seria o voto útil, não seria necessário Álvaro Cunhal vir dizer olhem tapem com a mão esquerda o nome e metam a cruzinha na caixinha de baixo. Mas vamos ver quem é que vai à segunda volta. Eu estou confiante que o Almirante eventualmente conseguirá ir, mas quem for, se for Marcos Mendes ou José Seguro, tem uma forte possibilidade de ganhar. Ficam esses olhares. Vamos para os últimos minutos reservar aqui um tempo de leitura para alguns sinais que esta semana levaram a que houvesse alguma insistência, não só em aumentar o cuidado a ter com as zonas, as nossas zonas de estima e de grande prosperidade em termos de Loura e Silva. Refiro-me ao Fanal, que, pelas imagens que revelamos, tem ali problemas graves que o governo atacou de imediato, ou seja, já estava a preparar, importa dizê-lo, Joaquim, a este nível. Que a carga existe, que não é por vezes compatível o melhor dos mundos, ou seja, termos uma enorme procura turística e depois a gestão do território ser complicada, mas é preciso fazer alguma coisa. E é verdadeiramente preocupante. Aliás, eu tenho, como é conhecido, uma forte sensibilidade ambiental e confesso que a última vez que fui ao Fanal fiquei desolado até pelo estado que a área, que aquelas zonas têm e efetivamente é extremamente preocupante. Nós vamos ter que ter aqui a coragem de inibir o número de acessos. Portanto, criar um teto máximo de acessos, criar uma altura do ano em que eventualmente não pode haver turistas naquela zona, porque o pisotear, o saltar, o pendurar em árvores centenárias vai naturalmente degradá-las e corremos o risco de perder aqui um património que é de todos nós, mas também é das próximas gerações e temos essa obrigação e tu, Ricardo, conheces aquela área muito bem, até porque te diz muito também e efetivamente nós não queremos ver aquele património a desaparecer e se continuar assim é extremamente preocupante. Eu confesso que, sendo simpáticas as redes, todos nós sabemos o que é que vai acontecer, porque os turistas, infelizmente, parece que vêm com uma senha de ir a todo lado, tirar as selfies todas, independentemente de desrespeitarem o território que estão a visitar e que são tão bem recebidos. E isso é preocupante. Se calhar nós não podemos ter lá um guarda florestal por cada turista, é impossível. Mas certamente, se calhar, se em vez de multar apenas o turista, multasse também o guia turístico, e tenho alguns amigos que nesta hora vão estar zangados comigo pelo que eu estou a dizer,
porque é uma obrigação, a obrigação de todos nós preservar o nosso património e tem que haver aqui ou um inibir de tanta gente subir para aquelas áreas, ou então uma altura em que não possam mesmo, para que possa haver uma recuperação do território. Agora, algo tem que ser feito, as imagens que nós temos visto não podem continuar, até por uma questão de preservação do património. A degradação ambiental, Pedro Coelho, também te preocupa? Sim, aliás, o Funal é um tesouro natural da Madeira, parte integrante da Laura e Silva, que é classificada como Património Mundial da Unesco, como todos sabemos. Aliás, o Diário fez um brilhante trabalho sobre esta matéria, sobre o Funal. Aliás, lembrou que em novembro de 1982, através do Decreto Legislativo Regional, foi criado o Parque Natural da Madeira e o Funal foi aí classificado como Zona de Repouso e Silêncio e reservada sobretudo a recreio de contemplação e de acesso exclusivamente pedonal. Obviamente é um património que está classificado, tem que haver, é para ser visitado o Fanal, no caso do Fanal, mas com cuidado, preservando o espaço, a sua vegetação, que é única, e tem que haver, sobretudo, entradas, restrições, preservar aquele espaço para que não se estrague e que se perca. Aliás, a Madeira, temos muitos turistas, não por causa do mar, é por causa da natureza, das nossas levadas. O que caracteriza o nosso turismo é isso mesmo, vem à procura do nosso verde, da nossa natureza, não propriamente do mar. Estudos indicam isso mesmo. Tem que haver algum cuidado, o governo está a trabalhar nisso, com E entre restringindo. os infratores, importa dizê-lo, também há madeirenses. Sim, 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 acredito que sim. Portanto, o governo está a fazer um trabalho enorme nesse sentido, já com não só aí, mas no Arieiro, por exemplo, restringindo e colocando algumas limitações. Agora, esse trabalho, efetivamente, tem que ser feito e eu concordo com tudo o que o Joaquim disse a este respeito. Em relação a esta matéria, só a talho de foice, perdoem-me a expressão, não tem qualquer conotação política, mas o PS decidiu, se calhar também embalado por um discurso antiturismo, eh, decidiu que importava analisar a capacidade de carga de alguns equipamentos, infraestruturas. Isto não há aqui um perigo ou algum alarmismo à mistura, Joaquim? Tem que haver muito bom senso. Eu parece-me neste momento é uma das coisas que falta no Partido Socialista é realmente o bom senso. Dá a ideia de querer tudo e querer criar ali algum tipo de ruído à volta de. Objetivamente, todos nós esperamos que o Governo esteja a fazer o seu trabalho e, no caso, por exemplo, da via rápida, das infraestruturas que nós temos viárias, que haja aqui a preocupação de ver as pontes e não ser só por a questão do elevador da Glória ir atrás da notícia fácil que às vezes dá um bocadinho essa ideia, mas que haja essa preocupação, que haja a preocupação com a equipe do teleférico, que haja toda essa ideia de Embora o foco preservação. seja muito no diagnóstico, ou seja, na avaliação e pouco no rumo, na solução transformadora. Pois, o que é que vamos fazer, o porquê. E realmente, repito, essa parece-me aquela que é a oposição fácil. Há uma notícia, transporta-se para a região, mete-se, faz um comunicado ou faz uma conferência de imprensa e ganha-se uns minutos De antena. de antena. E se for por aí, é mau. Agora, é importante para todos nós termos a ideia, pelo menos, e se houver real, melhor ainda, que há essa preocupação por parte do Governo Regional em manter e preservar as infraestruturas existentes. Pedro, a este nível, o que te parece este desejo do PS que o governo apresente, enfim, um diagnóstico das infraestruturas? Eu acho que o PS é quase uma nau sem rumo. Não se percebe, vem de um mau resultado nas últimas autárquicas. Agora vai candidatar uma senhora à liderança do Partido Socialista. Portanto, eu acredito que o PS um dia queira ser governo na Madeira. Vai candidatar alguém que perdeu a Ponta do Sol. Como é que alguém perde a Ponta do Sol pode ganhar um dia a Madeira? Mas isso é uma opção do Partido Socialista. Ahm, o seu líder ainda não se percebeu se sai, se fica, portanto, teve um mau resultado eleitoral. Mais hum, um. Mais um, teve a situação de Santana.
em que esqueceu-se de entregar as listas Pedro, até o pior. trânsito na via rápida é uma coisa terrível. Eu não sei se foi o trânsito, se havia lista mesmo, porque eu não acredito o Partido Socialista, que é um partido que tem algum cuidado nestas matérias, ou então está pior do que eu pensava. Eu não acredito que não tivesse havido esse cuidado, ou se havia lista mesmo para ser apresentada no Conselho de Santana. Digo isto porque também na Ribeira Brava não apresentaram lista e deram apoio ao movimento independente. Portanto, quando não se tem bases, quando não se tem força nas localidades, nos concelhos, não temos tropas e depois, obviamente, o resultado em termos gerais e regionais não são bons. O partido está moribundo, como sabem, com a diminuição drástica do seu grupo parlamentar, fruto do último resultado eleitoral para as legislativas, e, portanto, não se percebe. Hoje, o líder da oposição na Madeira é o JPP, gosto-me de dizer isso, e, portanto, a falta de agenda, a falta de assunto, vai pegando em assuntos que passam por todos nós no dia a dia e vai fazendo a agenda daquela que é a agenda mediática para ganhar espaço nas televisões e noutros meios de comunicação social, mas sem efetivamente um rumo, uma estratégia, um mau resultado na Câmara do Funchal, sublinho-se também, atrás do Chega, do JPP, portanto é pena. Eu, como democrata e social-democrata, acho que é pena, porque acho que se o PSD tivesse uma posição mais forte, também nós ganhávamos com isso, não é? Acho que todos nós ganhamos quando temos um adversário à nossa altura, e quando o nosso adversário é fraco, pá, não nos dá assim aquele pique que Que é normal. esteve na Obrigado a vida. ser fortes, não é? Exatamente. Ficamos todos a ganhar com o vosso contributo para este debate da semana. Agradeço ao Joaquim Sousa e ao Pedro Coelho por este Agradeço eu. Obrigado. momento de partilha. Voltamos com outro painel na próxima semana. Fiquem Para a bem. semana temos boas notícias sobre o Orçamento de Estado. É, vamos a As isso. melhores Boa. ideias nascem no debate e na liberdade de pensar e questionar. Assim como na arquitetura Já. e na construção, é na